Tudo bem com vocês? Vamos lá, Gabriel? Vamos lá. Vamos acompanhar comigo, Gabriel, a página 23, a introdução do livro A Hermenêutica de Deus e o Código Original, escrito por Aluzinha. Introdução. Fui o pior dos invejosos, para alguns, o melhor deles. Então, nós estamos falando de um personagem que ele é o caos. Então ele vai sempre falar assim, né, polarizando, não é? Porque esta é uma característica do caos, não é? A polarização, a discussão, a coisa não lúcida, que é uma incoerência. Fui o pior dos invejosos, para alguns o melhor deles. Então foi o pior ou foi o melhor? Não é? Ele vai explicar. A minha inveja me consome, nublado pela dor de não ser um. E aqui ele se nega como invejoso, né? A minha dor me consome, nublado pela dor de eu não ser um invejoso. Entende? Então, é assim que o nosso raciocínio, quando está em caos, raciocina, e a gente acha que faz todo o sentido do mundo, aquela miscelânea de incoerência. Não é? Então, esse é bem um exemplo aqui, ó. Fui o pior dos invejosos, para alguns para o melhor. A minha inveja me consome, nublado pela dor de não ser um. Né? Vocês estão vendo, né? E aí, Biel? E por aí vejo que fui o pior, porque invejei ser o que jamais queria ser. Invejei querer o que nunca quis. Por isso, para mim, eu fui o pior dos invejosos. O que ele está querendo dizer com isso? Quando um invejoso, aqueles invejosos bonzão mesmo, né, sabe até invejar melhor do que ele, de uma forma casuística, né, de uma forma, falando isso num raciocínio muito torpe, né, assim, tem um poema no texto hermético, reconheço, fui eu que escrevi, mas esse é o raciocínio do caos. Olha como ele abre o livro, não é? Eu fui o pior porque eu invejei uma coisa que eu nunca quis. Vamos ver o que foi que ele invejou? Quem disse, se é que alguém disse. Olha de novo aí, tá vendo? Quem disse, se é que alguém disse. Veja a energia da fofoca como é, né? Sempre se usa, alguém falou isso, alguém mandou, mas não se dá nomes. Não se nomeia. Então, tudo isso aqui que a gente vai estar lendo aqui com Biel, e que eu vou estar interrompendo sempre que necessário, é para chamar desde já a atenção de como que o caos funciona no interior da gente e, claro, que na vida do mundo também. Não é? Quem disse, se é que alguém disse, que queria ser eu a luz que anuncia o dia? Quem disse, se é que alguém disse, que queria ser eu as setas das estradas, as metas a serem alcançadas? Por isso, fui o pior dos invejosos. É óbvio que como um caos pode ser seta para alguém, como um caos pode ser meta para alguém. Então, mesmo que ele quisesse isso, ele jamais conseguiria ser da mesma forma que uma pessoa que está em desequilíbrio, que está agindo com muita incoerência, pode dar uma boa conselheira, não é? Quem disse, se é que alguém disse, que queria ser eu o imperador do amor, a plácida paz sem dor. Aí ele zomba, não é, de todo o mundo sutil, de todo o espaço da sutileza, de todo o espaço da luz. Vamos de novo, Gabriel? Quem disse, se é que alguém disse, que queria ser eu o imperador do amor, a plácida paz sem dor. Por isso, sei que fui o pior dos invejosos. Quem disse que queria eu ver o meu cesto de ofertas recolhido? Quem disse? Se alguém disse, mesmo sabendo que não, eu acreditei. Por isso, sei que fui o pior dos invejosos. Quem que pretendia ser o melhor e o divinamente mais amado? E fui o pior dos invejosos, por em mim saber que nem queria ter acreditado. Falas mansas, febres de jasmim, perfume nas cores, belezas, ouro, cetim,
Senhor, Deus, Serafim, fui o pior dos invejosos por invejar, para mim, o que não me conquistava. Há quem diga que fui o melhor dos invejosos, por ter invejado o melhor da luz que esteve por aqui. Por ter invejado o melhor, difamado fui como o melhor dos invejosos. Não cabe, no interior da força, o brilho suave da ausência de pesos que a paz traz suprimindo a guerra. A força não inveja a paz, não a quer, não morreria por ela. Exatamente. Né? Então, aquela força que vem do caos quer guerra. Então, ele fala, para que eu quero beleza, né? Para que eu quero a falta de peso? A paz é tranquilidade, não tem peso na paz. Ele é o caos. Então, ele faz o invejei. Né? Eu invejei, mas de verdade eu não queria isso, porque o que eu vou fazer com isso? Se eu sou o caos se eu sou o caos, eu promovo o caos. E o que eu faço com a paz? Se eu vi paz no meu caos, eu deixo de ser caos. Não é? Se tem beleza, eu deixo de ser o caos, porque não há beleza no caos. E ele fala da força da paz suprimindo a guerra. Entende? Então, pode observá-la assim, não sei se... Eu sempre sugiro que as pessoas observem em si mesmo os padrões, não é? Mas, se não conseguir observar em si mesmo, observe em outra pessoa que está querendo guerra. Olha, vê se chegasse ali uma força de paz, se essa pessoa ia querer. Não é? Enfim. Não há quem entenda como eu. Para a força, a leveza da paz é a morte. Para a força, o amor conquistado é a sede eterna de quem não tem mais o que fazer. Para a força, a luz é o que destrói, é o que fragiliza, o que corrói, o que extermina, o que dói. Para a força, a sombra é a tranquilidade, para quem quer ser útil. Tá vendo? Então veja bem, não é? A força que vem do caos, ó, a sombra é que tá bom, porque ali na sombra esta força pode se exibir, não é? Na sombra a força pode se manifestar. Que tipo de força se manifesta na sombra? Inveja, raiva, não é? Sede de vingança, mágoa. Então, se chega ali uma energia de tranquilidade, a sombra não quer, porque a pessoa que está na sombra, ela só está tranquila se ela estar fazendo alguma... está destilando alguma incoerência, se ela está destilando alguma confusão. Não é? Eu, infelizmente, conheci pessoas que eram assim. Elas só ficavam bem depois que botavam um monte de gente para brigar, aí sentava, ficava ali. Tem gente que gosta disso e se alimenta disso. Não é? Está tranquila quando tudo está ruim. Para a força, a escuridão é como um deus a ser conquistado. Para a força, o sangue é um troféu. A guerra é um lar feliz. A vida é necessária. Então, veja bem, né? É o caos falando da força do caos. Essa força que ele está falando aqui é a força dele. É a força do caos. Não é? Então, o sangue é um troféu. E se a gente assiste à guerra, você vê que tem países que comemoram, não é? Consegui lá e matei não sei quantos, milhares daquelas pessoas que estavam ali. Os golpes terroristas, não é? Uau! Que eles ainda assumem. Os terroristas, eles bombeiam, derramam sangue de um monte de gente, ainda diz, estou assumindo para mim este atentado. É um orgulho, não é? De se fazer o caos, de se fazer a sombra. É claro que eu estou falando aqui, é a primeira vez que a gente está falando do caos, então eu estou tentando falar de uma forma mais fácil, mostrando nesses tipos de grandes eventos. Mas um ciclista, no trânsito de São Paulo, em vez de andar na ciclovia, está andando no meio dos carros, ele ali está promovendo o caos.
Da mesma forma, ele se sente bem em estar ali, não é? Na adrenalina, ele está conquistando, ele passou o carro, ele se sente um grande motociclista, é um grande ciclista, não é? Porque consegue fazer aquilo que ele está fazendo, como a gente vê também pessoas cometendo abusos na estrada, correndo, em estradas que tem muita curva, não é? Aquela pessoa se sente bem ali, aquilo está ótimo, ela está conquistando aquilo, sabe, ela está conquistando, aquilo é difícil, quase ninguém faz e ela faz, não é? Entende? Meninos que fazem pega também de carros, é a mesma coisa, não é? É a sombra totalmente ali. E quanto mais sombrio, não é? Quanto mais incoerente o que está sendo feito, quanto mais desperdício de vida e de tranquilidade se faça numa atividade dessa, mas bem essas pessoas se sentem. Tem gente que tem orgulho de contar, não é? As incoerências, o caos que faz na sua vida e na vida dos outros. Para a força, o sangue é um troféu, a guerra é um lar feliz, a vida é necessária. Para a força, o peso é um sorriso. Para a força, um inimigo é um amante, é um namorado. Para a força, um combate é uma oração. Vencer é uma tortura. Perder é o desfecho almejado. Interessante isto que ele fala aqui, não é? Porque essas pessoas, quando elas vencem, já venci, qual vai ser a próxima? Aí se arrisca numa coisa cada vez pior, se arrisca numa coisa cada vez pior, até que realmente perde, não é? Quando conhece o limite, e muitas vezes quando perde também, quando perde a vida, quando perde duas pernas. Entende que está sendo dito aqui? Pessoas que praticam roleta russa, sabe o que é, né? Roda o revólver e atira, e deixa só uma bala, e atira e arrisca. E essas pessoas se sentem assim maravilhosas. Então, perder é o desfecho almejado, porque tudo na força do caos é só perda. É a falta de coerência que fazem as pessoas acreditarem, ali naquele momento, que o risco que estão correndo, não é? O carro bateu, se machucaram, que tudo aquilo eu não sei como falar, êxtase. É o oposto de uma ascensão de luz, não é? A destruição para o forte é a sedução que liberta. Exatamente, né? Quando a pessoa quer destruir com a força do caos, é a sedução que o liberta, né? Ele está destruindo, ele pegou aquela força, está destruindo o nome de alguém, está destruindo a amizade de alguém, está destruindo pessoas, não é? E isto faz com que ele se sinta livre. Se ele for impedido de destruir pessoas, ele acha que estão proibindo ele de ter liberdade de expressão, não é? Ele quer sair por aí atirando em todo mundo. E por que vocês querem me impedir de fazer isto? Não é? Ele acha que não pode ser assim, que liberdade é largar fake news, que liberdade é inventar mentira com o nome dos outros, que isso é liberdade. Quer dizer, todos os valores são completamente distorcidos e invertidos. O caos faz do forte um herói. Sem caos não há céu para o forte, não há. A humilhação o afirma, o descontentamento o adorna, a dor o adormece. É isso que que chama mais atenção, não é? Eu vejo, por exemplo, eu estava uma vez no trânsito e tinha um menino andando de bicicleta pelo meio dos carros. Você não conhece São Paulo, eu conheço aquilo ali. E para carros já é perigoso. Toda hora morre motocicleta, imagine na bicicleta, não é? E as pessoas falavam mesmo, xingavam, seu doido, você é maluco, seu ignorante, seu estúpido. Ora, isso são frases de humilhação. E quanto mais as pessoas diziam isso, mas ele se sentia encorajado, em vez de parar, né? Não, ele se sentia encorajado exatamente a continuar a fazer o caos que ele estava fazendo ali, botando todas aquelas pessoas intranquilas, não é?
Então, isso a gente precisa buscar a lição para nós mesmos. Como é isto na nossa vida? Como é isso? Tem gente que brinca, que não é motivo para brincadeira, e fala assim, viver perigosamente. Eu gosto de viver perigosamente. Então, vamos falar um pouco de viver perigosamente? Então, a gente leu hoje bastante, não foi, Gabriel? Eu acho que ele vai repetir uma série disso. Ele vai dar vários exemplos disso nesse sentido e no final dos parágrafos abaixo ele começa já a falar de Abel. Então, acho que a gente pode parar por aqui. Tá. Depois vamos ele falando de Abel, falando da luz, né? Abel aqui é a luz. Então vamos lá. Existe a luz e existe a sombra. A física quântica, inclusive, chama a sombra de massa escura, não é? Eles já detectaram que existe mesmo, não é? Uma massa escura, é assim que eles chamam da física quântica, que é o caldeirão do caos. E por que esse caldeirão se transforma numa massa escura? Porque tudo que está neste caldeirão é formado pela mãe do caos. Sabe quem é a mãe do caos? A incoerência. Então, o que esse rapaz fez ali, naquele trânsito, não é? Quantos carros? Ele passou por uma avenida imensa. Então, foi dando susto nas pessoas, as pessoas assustadas, freando. O que acontece com uma coisa dessa? Acontece que todas as pessoas, inclusive eu que estava ali, a gente no susto começa a liberar no ambiente, né, uma energia de susto, uma energia de preocupação, uma energia que não é boa. Uma energia densa, porque as pessoas, quando passam por isto, se adensam. Então, já tem trânsito, já tem poluição, e ainda tem seres humanos colaborando também com densidade. Por quê? Porque passa um garoto com bicicleta e não dá para a gente ficar vendo o risco dele ser atropelado por alguém ali, ficar todo mundo tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bom. Entende de onde vem essa massa escura? Vem de tudo que é incoerente, tudo que faz com que leve para a densidade. As pessoas já estão no trânsito, já é denso, já estão ali na impaciência. Imagina agora ir para o meio de assistir um adolescente e ser espatifado entre os carros. Acredito que vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, essa massa escura do caos é formado por todos os habitantes da Terra, no momento em que ou produzem poluição ou produzem um efeito negativo numa massa, em grande número de pessoas. Não é? Então, isso, por afinidade, na atmosfera, vai se unindo, vai se unindo, vai se unindo. Então, isso é o caos, né? Isso é caos. O que é a luz? Aqui no nosso planeta que eu estou me referindo. A luz, ela é composta por todas as atitudes coerentes, por todas as atitudes de amor desprendido, de amor sem julgamento, por todas as atitudes éticas que nós, seres humanos, também liberamos. Eu estou falando aqui do caos humano e da luz humana, tá? Não estou falando da luz que vem das estrelas ou que vem de outras dimensões. Estou falando do caos e da luz produzido pelos seres humanos. Nós também produzimos luz. Cada atitude ética, não é? Cada planeta de oração, por exemplo, é uma bomba de produzir luz. Pessoas em diversos lugares do planeta Terra se reunindo diversas horas do dia para orar. Não é? Então, nós somos pessoas que também fazemos luz quando nos responsabilizamos, quando somos bons profissionais, que respeitamos a nossa profissão, que respeitamos os seres humanos, que não procuramos inverter nada, que não procuramos mudar a coisa do que está bem para o pior. Toda vez que a gente tem uma boa atitude, nosso corpo também produz luz. Agora nós vamos falar numa palavra chamada conexão,
que é uma palavra que está muito em moda. Cada vez que a gente faz uma atitude incoerente, a gente se conecta com essa massa escura. Não é? Por afinidade e por magnetização. A gente se conecta com essa massa escura. Toda vez que a gente faz uma coisa luminosa, uma atitude luminosa, a gente se conecta com esta massa de luz humana também. Não é? No momento que a gente se conecta com a massa escura, é óbvio que ela é muito, não sei quantos milhões de vezes maior. A massa escura é maior do que a nossa massa escura pessoal. Então, aí o que acontece? Nessa pequena conexão, não é? Mesmo quem tem um pouco disso, se conecta com a massa maior e por ali isso vai se infiltrando e transformando este ser humano em cada vez pior. Não é? Uma pessoa cada vez mais confusa, uma pessoa cada vez mais incoerente, não é? De atitudes incoerentes, de comportamentos que não tem nenhuma lógica nem razão. Da mesma forma que quando fazemos uma coisa luminosa, esta luz humana coletiva é muito maior do que a nossa luz humana pessoal. Então, esta luz humana coletiva pode influenciar a trabalharmos para nos transformar numa pessoa mais iluminada, com mais luz humana à nossa disposição, não é? Com mais luminosidade, com mais clareza. Então, essas são as duas forças que se debatem, não é? Debate não é um bom termo, porque a luz não debate. Mas são duas forças que são construídas por nós, seres humanos. Então, vamos dar uns exemplozinhos de incoerência. Réveillon, as pessoas vão para o mar festejar a festa de Iemanjá, ou nem a festa de Iemanjá, vão para o mar festejar a vida, festejar um ano novo, né? Levando um monte de copo plástico para matar peixes, levando vela para matar os seres do mar. Eu sempre achei aqueles presentes para Iemanjá uma incoerência. Desde menina. Sabe por que eles levam um espelho para entregar a Iemanjá? A gente precisa do espelho para ver se o nariz está sujo, não é? Para ver se está com pasta de dente no canto da boca, para ver se penteou bem o cabelo, se botou bem o batom. Iemanjá não faz nada disso. Um espelho no mar, um vidro no mar, o que vai acontecer é machucar os peixes, os seres marinhos que estão lá dentro. E as pessoas achavam que eu era, como chama? Herege. Isso era uma oferenda cultural para uma deusa. Eu digo, mas prestem atenção. Pode ser oferenda cultural para quem vocês pensam que é. Mas o que de fato está lá acontecendo é matando o mar. Este dado de realidade nos faz pensar que talvez seja melhor vocês fazerem outro tipo de oferenda. Isso é um dado de realidade. Como é que é uma oferenda você entrar na minha casa e maltratar meus filhos? Então, os peixes são filhos do mar. Então, como é que é uma oferenda para o mar entrar ali e matar os peixes? Então, isto é um exemplo do que é incoerência. É incoerente uma pessoa tomar bebida alcoólica e pegar um volante para dirigir. É incoerente uma pessoa que está tomando remédio que diz que não pode dirigir, pegar um carro para dirigir. Tudo isso são atitudes incoerentes. Às vezes a gente vai num restaurante, quando chega no banheiro está com aquele monte de lixo que pessoas fizeram aquilo, uma desordem ali dentro, e o dono do restaurante também já sabe que é assim e não põe ninguém para trabalhar. Imagina que incoerência. Uma sujeira dessa dentro de um restaurante. Não é? Eu vou no restaurante, eu vou logo no banheiro. Se estiver sujo, eu saio. Então, toda vez que a gente fala em coerência, é bom trazer para os pequenos gestos para a gente poder ver. É incoerente a mãe que não quer queixa do filho da escola. Com quem a professora vai compartilhar o que ela está percebendo no comportamento daquela criança? Tem mãe que para filho não perder o ano
inventa 1000 peripécias para ele não perder o ano. E não está percebendo que está ensinando este filho a não ter limite. Está dizendo assim, ó, faz errado que eu vou quebrar teu galho. Eu vou aí buscar uma coisa diferente para você não ser prejudicado por você mesmo. Pode se prejudicar. Não precisa estudar passar de ano, não. Não entende que tem essa mensagem, entende? Se chega no final do ano, o menino não passou, ele for repetir, é uma mensagem de limite, olha. Não é, você vai ter que repetir. Isso vai ensinando ali a dar limite. Senão, esses jovens vão se desenvolvendo sem limite nenhum. Eles acham que os pais lá na frente vão tomar qualquer atitude para livrá-los. Eles podem fazer tudo, porque os pais vão dar um jeito. Os pais não querem que eles sejam prejudicados pelos próprios atos. Que é como a gente está vendo a juventude aí. Né? A gente está vendo a juventude aí. Então, isso é uma incoerência de uma grande. Então, vamos dar exemplos de incoerências humanas aqui que são muito comuns, porque senão também fica assim a guerra, então foi o Putin, foi sei lá quem, entende? Foi o Hitler, não é? E a gente não consegue enxergar quando nós estamos construindo a energia do caos dentro da nossa própria casa. As pessoas, às vezes, não têm lucidez, elas acham que estão construindo energia boa, mas não estão percebendo que não é assim que está acontecendo, está construindo o caos. E quando o caos fica sem controle, e agora? Como vai ser? Não é? Então, é este pequeno caos que traz grandes prejuízos dentro de uma família, dentro de uma sociedade que se une e forma este grande caos que a gente vê. Não é? A natureza agora, por exemplo, está completamente em caos. A natureza não está coerente. Não está. O que é a natureza coerente? É como ela era antes, as 4 estações do ano. Eu estou aqui no Hemisfério Norte, estou conversando com alunos iniciados meus do Hemisfério Norte, eles falam, Lu, nossa, a gente já não sabe mais. Não é? A Suíça, por exemplo, estava aí no começo de junho com quase 40 graus. Imagina, tem meses que a Suíça não tem nem verão. Tem ano que a Suíça não tem nem verão. É um lugar mais frio. E eu estou conversando e o povo está me dizendo lá, olha, está assim aqui, a gente não... E o Rio Grande do Sul, mal começou o inverno, está lá com não sei quantos graus negativos, com dinheiro debaixo d'água. Por que a natureza está em caos? A natureza está em caos, não é por causa das incoerências que as pessoas estão fazendo. O desmatamento, não é? Desmatar tudo para passar boi, passar boiada. Então a boiada passou e agora está chovendo boi na cabeça de todo mundo, não é? Então, isso é um exemplo clássico de estar em conexão com a Maxa Hercúrea. Próxima aula, quero todas as perguntas, viu? Acho que está claro, né, Bia? Sobre Maxa Hercúrea, você gostaria de fazer alguma colocação? Você já me viu desta aula várias vezes. Eu acho que uma coisa que é importante quando você conceitua Maxa Hercúrea e que fica muito prático de trazer para o dia a dia é a questão do que você se coliga, com o que você se conecta. Sim, com o que você se conecta. Isso é uma coisa importante da gente se observar, não é? Porque a pessoa faz assim, eu não fiz um mal, porque não está acostumado a ver que incoerência não é o bem. Então, se não é o bem, é o mal. Por quê? Porque a incoerência é a fábrica de o mal acontecer. Né? Na hora que está acontecendo a incoerência ali, a primeira consequência de uma incoerência já é uma coisa muito negativa. E as pessoas, na hora que estão sendo incoerentes, elas não conseguem enxergar um passo à frente.
Então, no momento que você se coliga com a incoerência, você se fechou ali num corredor energético e que para sair, às vezes, dá muito trabalho. Por quê? Não é? Porque a incoerência traz a vantagem da conveniência. Chega a hora que a pessoa não sabe mais o que é coerência. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer, Lu, olha, eu não sei mais o que é coerência. Eu me perdi completamente nesta seara. Né? Nesta seara. Às vezes as pessoas falam que acreditam em coisas, e isso ilude a mente delas de que elas realmente acreditam. Eu conheço muita gente que passa pelo processo da alta ilusão, que é falar uma coisa e ter um comportamento completamente diferente. Você não vai ver nenhum pai, nenhuma mãe dizendo, não, eu estou criando meu filho errado. Não, você não vai ouvir isto. Você vai ver as justificativas que está sendo dada ou esconder o que os filhos estão fazendo, não é? E não percebem que isto é uma incoerência. E que a incoerência é uma coisa negativa. Por quê? Porque está cometendo outra incoerência. Fala uma coisa e pratica outra. Então, coerência é quando intenção e gesto estão afinados. Então, se eu quero que meu filho progrida, eu não posso tirar dele, não é, os prejuízos dos erros que ele está cometendo com a vida dele. O prejuízo vai ser muito bom aí, para o filho poder ver, olha, fui por aqui e me dei mal, não é? Mas se é tirado o prejuízo, como que ele vai poder ver que o que ele está fazendo é tão mal? Entendeu, então? Com que eu me coligo, não é? Porque a depender que com a gente se coliga, a nossa casa vai demorar de mudar a vibração. A vibração da nossa residência aí precisa de muito investimento, de atitudes muito coerentes, não é? Para que esta realidade se transforme. Então, esta é a gênese da luz e da sombra humana. Todos nós produzimos sombra e produzimos luz. Agora, tem uns que produzem muito mais sombra e menos luz. Não é? Por exemplo, o traficante de droga que mata milhares de pessoas, mas dá uma cesta básica nas favelas. Na hora que ele está dando uma cesta básica, ele está fazendo uma coisa luminosa. Mas na hora que ele está matando pessoas, ele está fazendo uma coisa de muita sombra. Então, o que acontece com essa luz que ele está fazendo cá? É consumida por esta própria sombra. Que como é que com a mão você mata uns e com a outra você dá um alimento a outros, não é? Tem uma incoerência muito grande aí. Ah, mas eu precisei matar aqueles para poder ganhar o dinheiro para comprar a cesta básica para dar de comer a este. A incoerência aí é porque essa pessoa está se achando que é Deus e que ela pode escolher quem vive e quem morre. Esse eu escolho matar para ter o dinheiro, para dar para aquele comer. Então esse eu quero que viva. Quem é que pode fazer isso? Escolher quem vive e quem morre. Nenhum ser humano pode fazer isso. Então, é uma incoerência. Entenderam? Não é? Ok, Bel? Ok. E tem outro ponto que eu acho muito interessante, é quando você traz um fato que é todo mundo, todo ser, qualquer pessoa que encarna em planeta Terra, a partir do momento em que encarnou, tem 50% de luz e 50% de sombra. Que não é possível entrar no planeta sem trabalhar. Exatamente. Planeta Terra, né, tem um tipo a principal força da luz do planeta Terra é mostrar as nossas sombras. Esta plataforma terrestre
A natureza deste lugar tem uma força incrível nisso, de mostrar para a gente as nossas próprias sombras. Uma coisa que eu observei nas colônias luminosas foi que a luz que tem lá não tem essa força. A luz das colônias luminosas não tem a força de mostrar as sombras naquele ambiente lá para as pessoas. Tem a força de curá-las, tem a força de recuperá-las, né, de ajudá-las, tem a força de rejuvenescê-las, tem a força de produzir uma regressão espontânea do seu corpo perispiritual para conseguir entrar em carne de novo. A luz das colônias luminosas tem uma capacidade fantástica para tudo isto. Mas lá não tem. É um lugar de paz. É um lugar que as pessoas chegam para descansar, para se recuperar para uma próxima vinda. Então não tem nada que coloque essas pessoas em confronto, situações limites, para ela poder se autoconhecer. Não é? Não tem, não vai ter ninguém que roube ela lá para ver como é que ela vai reagir a um roubo. Não tem ninguém que a ofenda, que xingue a mãe dela. Nas colônias luminosas não acontece esse tipo de coisa. Então, não tem nada que futuque, vamos chamar assim, né? Estimule a pessoa a liberar ali uma sombra. Entende? Às vezes, até as pessoas ficam tanto neste êxtase desta luz que acham que podem encarnar com um camarada que deu 10 tiros nela que ela já perdoou. E eu vejo os mentores dizer assim, você tem certeza? Você aqui está tomada por muita luz. Não tem nada que faça você observar as suas sombras aqui. Não, eu estou enxergando o perdão e eu quero mostrar para mim mesmo que eu já perdoei. Basta encarnar que começa as brigas de novo. Por quê? Porque neste espaço do universo, nesta plataforma terrestre, a luz aqui é dinâmica em mostrar as nossas próprias sombras. Por isso que aqui era um local de crescimento. Entende? Toda luz espiritual, toda luz humana ou espiritual em planeta Terra, se você não pega esta luz que nos ilumina para observar a tua sombra, você vira zumbi da luz. Fica assim, encantado. Já viu as pessoas que ficam encantadas? Mas não consegue utilizar esta luz para ver as suas próprias sombras. E aí começam a se enxergar melhores do que as outras pessoas. Eu vejo isso muito. Eu faço meditação, eu como comida vegetariana, eu isso e aquilo, e você faz uma análise de suas sombras. Aí vai virando o zumbi da luz, não é? Pessoas que se acham iluminadas, mas não estão prestando atenção como elas estão conduzindo sua vida, como elas estão criando seu filho. É só a gente olhar o mundo e ver o mundo como está. Com tanta religião no mundo, era para o mundo estar como ele está? Então, eu tenho que crer que toda essa gente que está nas religiões aí está no zumbi da luz. Acha que está tudo bem, acha que está fazendo bem, está tudo certo ali na religião, mas em casa as coisas não estão boas, no planeta as coisas não estão boas, e nada disso, às vezes, é dado de realidade para uma pessoa que não entendeu que a luz do planeta Terra não é para saber quem foi em outras vidas ou quem deixou de ser, que a luz daqui não é para dar passe ou deixar de dar passe, que a luz aqui é para que a gente observe as nossas sombras e as ilumine para poder ser tratadas. Porque as sombras acontecem no espaço escuro da mente. Muitas vezes todo mundo já viu a sombra da gente, menos a gente. Muitos amigos falam, a gente se afasta desses amigos, não é? E um dia reconhece, eu sou assim mesmo. Todo mundo me falava, eu não queria escutar, mas agora aconteceu um fato muito contundente e normalmente esses fatos muito contundentes são extremamente dolorosos. Extremamente trágicos. Então é isso
que é a gênese humana em planeta Terra. É pegar a luz para observar as próprias sombras. Esta é a função. Porque na hora que tu pega a luz e que ilumina a tua sombra, ora, a sombra é tua. Se tu está iluminando a tua sombra, você está se iluminando. Iluminar é ter discernimento. Iluminei, vi minha sombra. Quero largar isso para lá, eu acabei de jogar a luz fora. Vi e joguei fora. Agora, se eu vi, valorizei e deixei esta luz e me trabalhando, eu reconhecendo os meus erros, naturalmente essa pessoa vai estar com as suas sombras iluminadas, ou seja, ela estará mais iluminada. Ok, Gabriel? Ok. Gabriel está no lado de vocês fazendo as perguntas aqui. Vamos avançar aqui no nosso texto? Com certeza. Para um forte, uma cama de espinhos, a fome, o descrédito são o seu caminho, a sua estrada florida. Para a força... Para a força do caos, né, gente? Pelo caminho que essas pessoas fazem no seu viver. Você observando uma pessoa que está atuando, né, com a força do caos, a gente sabe que ela vai chegar nas metáforas que ele colocou aqui. Como eu acabei de falar, numa grande tragédia. Né? Às vezes só uma tragédia muito contundente para a pessoa parar. Porque quem fica usando a força do caos é para isso que Gabriel está lendo. Vamos ver, Gabriel? Para a força, o sol é um desperdício, a luz uma ferida. E para um forte, a noite precisa ser comprida, longa, eterna. O forte no sol se aborrece, na escuridão da noite se enobrece. Por isso, fui o pior dos invejosos. Quem disse, e alguém disse, que eu queria a luz, que matei, não foi por ciúmes. Quem matei? Quem matei, não foi por ciúmes, muito menos por inveja. Quer saber? Nem mesmo matei. Eu apaguei a luz que me enfraquecia, a luz do brilho dos olhos de Abel. Ele aqui se refere, vocês vão ver lá na frente, não é? A força do caos matando os profetas. Então, Caim matou Abel. Né? Dando uma metáfora aqui. Então, ele fala assim, eu não matei. Isso para mim não é matar, é simplesmente apagar a luz. É a mesma coisa quando a luz se acende na gente e a gente não quer ver o que ela quer nos mostrar. Então, nós estamos ali, apagando a luz e matando em nós a oportunidade de enxergar uma coisa importante. Eu apaguei a luz. Eu não sabia e não sei o que é matar. Um forte não mata, porque se matar vence, e se vencer fica o inferno da paz. Eu apaguei a luz do brilho dos olhos de Abel, a luz que me impedia de ver a escuridão, a luz que me impedia de ver a minha força. Eu simplesmente apaguei a luz. Não é? Então, ele está se referindo aqui a todas estas situações, não é? Que as pessoas fazem um mal a outra e não pensa que fez mal, só tirou um obstáculo do caminho. Não é? Não dar o peso de ter feito mal a alguém, né? Que são as justificativas. Isso aqui é uma moda de justificativas que ele está dando aqui. É claro que Caim matou Abel. Né? Entende? É a metáfora disso. É claro que a escuridão, que a força da escuridão faz muito prejuízo. Mas as pessoas não estão como causa. A causa, ele faz, não matei. Aquela luz ali me trazendo paz, me trazendo tranquilidade. Quem disse que eu queria isso? Né? Então eu apaguei a luz. É quando as pessoas também resolvem um obstáculo que estão nas suas vidas, prejudicando as outras pessoas.
e nem pensa. Não, eu não queria prejudicar ninguém. Ainda diz assim, né? Prejudicou, mas fala, eu não queria prejudicar ninguém. Eu queria resolver o meu problema. E se eu resolver meu problema, está tudo bem. Não é? É exatamente esta mesma linguagem. Vê se não é uma coisa bem da cabeça da pessoa que está em caos. Na escuridão da minha ação, pude ver Deus. Eu sou um forte, e um forte só enxerga no escuro. Apaguei a luz e tirei o muro que me impedia de ver a Deus. Tudo o que de Deus sabia vinha-me pelas palavras doces do meu irmão. E a doçura, para um forte, é como fel, como veneno. Abel, ele coloca assim, né? Como o irmão dele, Caim. Nesse momento ele está se referindo a isso, a luz e a sombra como seres que atuam juntos, não é, no mesmo espaço. Então, irmão, porque atuam juntos no mesmo espaço. Como poderia amar o veneno mais do que eu? E se o fel, tão doce para Abel, tanto me confundia? Apaguei a luz e no meu oásis pude ver Deus. Eu o amei pelo que vi. Ele me marcou com o presente do abandono e, para um forte, o abandono é um presente. Castigo? Ele me deu tudo o que eu queria, sair da luz, não ter companhia. Não amo a Deus? Quem disse? E se alguém disse, mas eu nunca acreditei. Não pude amá-lo pelos versos iluminados da boca, dos olhos e da devoção de Abel. Amei-o pelo que dói. Amei-o por ter uma guerra para lutar. Amei-o por ter aprendido com ele a perder. É lógico que ele está se referindo aí, por exemplo, à magia negra, não é? Quando você utiliza das energias para fazer o mal. Então, quando ele faz o mal, ele ama Deus, entende? Se você for pensar com a mente luminosa, não. Mas se você for vir para uma mente que está na sombra, não é? Nossa, tem muitos bandidos que rezam antes de ir para a rua matar as pessoas. Você não viu os terroristas? Que eles chamam por Alá, rezam, depois vão matar. E acham que estão certos em fazer aqueles atos terroristas. A guerra santa, né? O Papa abençoando as armas de Hitler, como abençoou na Segunda Guerra Mundial. Está amando a Deus aí, mas está amando a Deus para no mal, né? Aí se a luz diz a eles que isso não é amor, como não é amor? Essa é a minha forma de amar. Isto, lembre-se, estamos falando de um caos, não de coerência. Estamos falando de incoerência. Esse é o amor incoerente. O amor do feminicídio. Eu matei porque eu amava. Amei-o por ter aprendido com ele a perder, maior conquista de um forte. Por isso, fui o pior dos invejosos, por ter invejado o que me mataria. Já disse que nunca conseguiria matar e apaguei a luz para não me matar, para não morrer pela arma de Abel, a luz. Exatamente. Quando a luz chega na escuridão, acaba a escuridão. Então, para a escuridão, ela está morrendo, né? Porque a luz chegou e a matou. A matou nisso, a iluminou. Então, aquele espaço deixou de ser escuro e passou a ter luz. Tem pessoas que acham que tratar bem os outros é humilhação. Ah, se eu tratar bem aquela pessoa, ela vai achar que eu sou serviçal, entende? Vamos, Gabriel. Você vê uma balinha? Eu encontrei na sombra um céu para mim. Sou eu que resgato da sombra o desconhecido, o temido, até para a luz de Abel. Sou eu
que tiro da sombra a vida que ainda não nasceu. Não me culpem pela minha herança. Não me desprezem pelo que a vida herda de mim. Não há quem entenda que se a luz do brilho dos olhos de Abel alcançasse a sombra antes de mim, adormeceria a vida antes dela nascer. Eu não assusto o nascer da vida, porque sou eu o que ama perder. Como não há o brilho na luz dos meus olhos, o que nasce, nasce, e é como nasceu, por isso é. Ele está se referindo exatamente aqui, não é, aos zumbis da luz. Então, se as pessoas que ainda não estão preparadas para ver a luz, se por um acaso elas veem uma luz ilusória, né, e ficam arrebatadas, imagina se ela visse uma luz tão forte. Uma experiência espiritual tão contundente que ela ainda não tinha maturidade para ver. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E eu vejo assim, minha Nossa Senhora, será que essa pessoa sabe o que ela está pedindo mesmo? Não é? Porque uma experiência espiritual muito forte requer você estar muito preparado para ela. Senão você pode confundir a experiência espiritual, aquilo que está lá acontecendo com a sua evolução espiritual. E você de achar que está muito evoluído, não é, para virar São Francisco de Assis e depois se arrepende. É aquela pessoa que dá muito mais do que ela realmente tem condição de dar e depois fica reclamando porque deu. Já vi muita gente fazer isso. As pessoas fazerem sacrifícios por outras e depois ficar, eu me sacrifiquei, eu não devia ter me sacrificado. Não devia mesmo, pelo menos fez este aprendizado. Porque ela agora está transformando em sombra toda a luz que fez antes. Não é? Quando uma pessoa me dá uma coisa, eu presto bem atenção se ela realmente tem condição de me dar aquilo. Para que ela não venha me dar uma coisa que depois ela vai dizer, puxa, mas eu dei isso para a Lu, mas eu não podia. Olha agora, como é que eu faço? Entende o que estou querendo dizer? É disso que ele está falando aqui. Que para algumas pessoas a presença do caos é o que as ajuda a ver a luz que ela dá conta de ver. Né? Que ela dá conta de ver. É esse trecho, o que ela fala aqui, ó. Não há quem entenda, né, que se a luz do brilho dos olhos de Abel alcançasse a sombra antes de mim, adormeceria a vida dela antes de nascer. Ou seja, né, se toda a luz divina chegasse para nos iluminar muita gente pergunta isso. E por que Deus manda a gente aqui para iluminando devagar? Porque Ele já não nos criou iluminado? Porque não tem a vivência. E aí se transforma em zumbi da luz. Então é por isso que o planeta Terra tem metade sombra, metade luz. Tem dia, tem noite. Para nós irmos nos preparando mesmo para ter condições de enxergar uma luz cada vez melhor, uma luz cada vez mais apurada, uma luz cada vez mais sutil. Se uma pessoa não estiver preparada, ela fica ali. Não sabe o que fazer com aquilo. Então, nas diversas encarnações que a gente vai se iluminando, vai se descobrindo, vai estudando, vai procurando a luz e se preparando para acalentá-la e recebê-la. Eu não sou algo a ter que seguir. Este é o papel de Abel. Por isso, permito que quem nasce seja exatamente o que nasceu. Há quem diga, e muitos dizem, que quero eu que alguém me siga. O maior testemunho do meu desinteresse é não ter luz, para ser seguido, perseguido. Este é o papel de Abel. Exatamente, não é? Neste momento aqui, porque isso aqui é uma introdução, né? Tudo isso vai ser muito amplamente trabalhado nas páginas que vêm.
Ele está se referindo, neste momento da introdução dele, exatamente aos seguidores, né, de satanismo, os seguidores que chamam o caos de demônio, que quer segui-lo. E ele fala, eu não sou para ser seguido. O certo é as pessoas seguirem a luz, não seguirem a escuridão. O certo é isto. Eu não quero ser seguido. Ele fala isso no livro inteiro depois. O que é que ele está querendo se referir? As distorções que já foi dita pelas religiões do que é o caos. Tem muita gente que chama ele de demônio, chama ele de... E ele fala, eu não sou isso, eu não quero ser seguido, eu não quero discípulos. Tudo para mim que nasce fica ali igual, eu não transformo. Quem transforma é a luz. Não é? Porque realmente a luz é que é nossa transformadora. A luz, quando ela nos transforma em luz. A escuridão só nos põe cada vez mais escuro, não transforma nada. Não é? É bem interessante essa passagem dele aqui, quando ele fala, não quero seguidores. Este é o papel de Abel. Há quem diga, e muitos dizem, que quero eu que alguém me siga. O maior testemunho do meu desinteresse é não ter luz para ser perseguido. Este é o papel de Abel. E aqui ele dá uma mordidinha, né? De quando as pessoas perseguem os profetas, não é? Quando perseguem a luz. Quando apaguei a luz, a terra brotou, a água jorrou, o fogo modulou, o ar respirou, e os já nascidos contaram sobre os seus sonhos, testemunharam. Dormindo, sonharam que existiam para os olhos de Abel. Abel os via pela luz do brilho do seu olhar. Então ele está falando aqui daquele momento em que a luz, não é, projeta em cima da gente, buscando nos iluminar. E a gente ainda não está pronto para isto. Então ele fala aquilo agora da gênese de planeta Terra. Não é? Que no atrito entre a luz e a sombra, neste lugar aqui, nesta plataforma terrestre, surgiram os elementos. O que Abel não entendia é que o que ele via ainda não existia. Exatamente. O que ele via... A luz, quando nos olha, nos vê com total condição de abarcá-la. Da mesma forma que uma pessoa, quando vem nos dar um bom conselho, ela acha que está vindo nos fazer um bem. Mas a gente não está pronto para ouvir o bem. Não é? Quantas vezes uma pessoa fazer um bem a outra e este bem é rechaçado? Que aquela pessoa em questão não estava pronta para receber um bem. A gente vê muito isso na iniciação. Os iniciados que estudam, que refletem, que saem do ego, não é? Para se ver melhor, ver seu dia a dia melhor, que não estão preocupados com sua imagem, que não estão preocupados que as suas sombras, que alguém as veja, não fica ali se ocupando em ficar escondendo sombra e tendo que mostrar toda hora que é bonzinho, que é bacaninha, que é lindo, não é? A gente vê que estes alcançam a luz um pouco mais rápido. De uma forma que aquela pessoa que a luz está querendo dizer alguma coisa a ela, para iluminar uma sombra dela, e ela não está disposta. Ela não está pronta. É disso que ele fala aqui. A luz nos vê como possibilidades de se instalar em nós. Ainda bem, né? Este é o papel da luz. Querer que a gente queira se iluminar. Mas muitas vezes a gente ainda não está pronto para ela. E aí é neste acontecimento que a luz também vai aprendendo, não é? Como lida. Ó, pelo horário, já tem 3 minutos para meia-noite agora. Lê mais um pouquinho que eu vou encerrar. Tá. O que ele via no brilho da luz dos seus olhos. Exatamente.
É o que eu acabei de falar agora, não é? Então, esse é um entendimento muito profundo sobre o comportamento da luz. A luz, ela não pode ficar assim, vou ou não vou iluminar aquela pessoa. Ela tem que... A luz, o papel dela é iluminar. Imagina o sol dizendo assim, gente, brilho naquela cidade, eu não brilho, né? Então, o papel dele é brilhar, o papel dele é iluminar. Então, o papel da luz é iluminar. O papel dos profetas, quando vêm aqui e falam conosco, como foi Jesus, como foi Buda, como foi tantos profetas, né? Que aqui vêm e nos deixam grandes mensagens, grandes lições, grandes ensinamentos. Muitas vezes a gente só vai entender o que esses profetas estão falando, sabe-se lá quantas encarnações depois. Eu estou aqui com um grupo de iniciados no lugar onde Maria de Magdala passou, que foi um lugar que Jesus mostrou ela, né? Ensinou ela nos mapas onde ela viesse. Trazer para cá, desenvolver aqui a escola dele, porque ele sabia que ali em Jerusalém aquilo ali ia virar um caos. E é muito impressionante, porque nós passamos por esses lugares e eles estão exatamente igual a 2000 anos. O que significa muita coisa isso. Que as pessoas que moram aqui, se um prefeito quiser botar um monte de boi, não voltam nele. Então, não é só o local estar assim porque Deus deu... Não, porque também as pessoas que estão aqui gostam desse tipo de ambiente, gostam do que como é aqui. Muitas vezes abrindo até mão de ter mais dinheiro, não é? De ter mais isto, mais aquilo, para ter um forte contato com a natureza, não é? Para viverem o que eles vivem aqui. Então, tudo aqui é preservação da natureza, tudo aqui é preservação. Aqui não se joga vela no mar, nem para Iemanjá, nem para o Tchum, nem para ninguém. Também não se bota um monte de coisa nas cachoeiras, né, para poder também não matar os peixes dos rios. Então aqui se preserva, não é? Eu fico muito impressionada, porque foi um lugar que ele indicou, né? Tu vai a este lugar e tal e tal. E ela viveu por aqui. Amanhã eu vou fazer outra peregrinação, partindo de um dos pontos, né, que ela caminhou, né? Nós vamos amanhã passar só de carro, são 4 horas passando por esses lugares, né? Já vieram 2 grupos aqui e todos ficaram muito tomados e tocados, porque é muito impressionante. Já tem lugares onde a luz, as pessoas vão ter que chorar muito para dizer, puxa, por que a gente deixou botar tanto boi? Porque a gente não entendeu o que estava lá acontecendo, não é? Porque a gente não entendeu, olha o que está lá acontecendo agora, não é? Então, quando a gente não quer ter lucidez, a gente acaba tendo sombra. Tá bom, meus queridos? Grande beijo para vocês.